Olá, amados e queridos do Pai. Chegamos aqui às 18 horas. Hoje eu quero falar sobre o livro de Naum. E a gente vai passear um pouquinho aqui na Bíblia também, trazer várias conexões, que nós possamos aí estar, em nome de Jesus, abençoados com aquilo que o Senhor vai nos tornar ainda mais abençoados. Amém, queridos? Eu creio que o Senhor ele é infinitamente mais do que tudo que pedimos, que pensamos, porque Ele é a força da nossa identidade em Cristo, né? Porque em todas as coisas nós somos mais que vencedores, Romanos 8:37. Então, que venhamos aí nos fortalecer em Deus, né? Então, que nós possamos ser voz profética em tempos de injustiça, que nós possamos esperar no Senhor a renovação, força, porque é necessário. Assim como a palavra do Senhor diz que nossas forças elas são renovadas e nossas forças precisam estar, amém? Cada dia mais renovada nele, né? Porque dele por ele, para ele são todas as coisas. E hoje o tema vai ser dentro do livro de Naum. E hoje nós vamos falar sobre esse profeta que, apesar de ser um livro de ter apenas 3 capítulos, eu gosto muito da mensagem que Naum traz para a gente. E eu gostaria de trazer aqui Naum como uma mensagem atualizada nos dias de hoje, sabe? O profeta nos dias de hoje. Nós vamos aqui explorar a história de Naum, como ele nasceu, qual o contexto da sua época e principalmente como nós podemos entender a relevância da sua mensagem que ele traz para nós nos dias de hoje. Eu queria implementar isso aqui porque é importante para que a gente possa ter uma visão mais ampla. E eu queria trazer com uma significância aí um texto, os Naums de hoje. Quais são os Naum de hoje, né? E o que seriam esses Naum de hoje? São pessoas que, como ele, se levantaram para denunciar a injustiça e trazer a palavra de esperança e restauração. Então, quando eu refleti sobre esse livro, eu falei, eu preciso levar ele para o canal. Porque Naum, ele era o quê? Um profeta de Judá e um dos poucos a surgir na época em que ali o povo de Israel estava em grande decadência moral e também espiritual. E o nome de Naum, para quem não sabe, significa consolo ou descanso, o que já é um reflexo aqui da missão que ele tinha, né? Que ele teria que levar consolo ao povo de Judá. Não só isso, mas também anunciar o julgamento sobre Nínive, que era a capital do Império Assírio naquela época, e era um povo cruel, sabe? Um povo tão corrupto. E a principal mensagem de Naum que ele nos traz é a queda iminente de Nínive, ali em contraste com Jonas, que havia pregado o arrependimento em Nínive, aí fez com que o povo se voltasse para Deus. E Naum, ele é um profeta que ele profetiza a destruição. Ele já vem aqui para a destruição definitiva da cidade, como um juízo de Deus pela maldade da idolatria e do povo assírio. E o que eu acho interessante, eu queria muito abrir isso aqui ao vivo para vocês. É interessante notar que Naum, ele profetiza quando Nínive, ele já havia o quê? Se reconstruído após a pregação de Jonas, retornando ali os seus atos de opressão. Eu estava sentada refletindo sobre essa palavra e a gente entende que os contextos bíblicos, a gente sempre vê Israel passando por estado de desobediência ou até mesmo decadência.
se a gente perceber isso. Mas a gente entende que a missão do profeta Naum de profetizar durante esse período de turbulento, em que o Império Assírio era o quê? Era um dos maiores impérios da época, mas também era um dos mais cruéis, era a cidade de Nínive, porque lá havia sido o quê? A capital do império, e também o povo era um povo conhecido pela violência, pelo abuso de poder, de práticas, idolatrias, grandezas de Nínive. E, queridos, por que eu trouxe hoje essa mensagem para a gente? Porque ela reflete muito no mundo atual, sabe? Ela reflete muito sobre os Naums de hoje, ela reflete muito sobre os Nínive de hoje, e a imensidão de esplendor do material desse livro, queridos, traz em nossos corações aqui uma amplitude de enxergar aqui quando os impérios se afastaram de Deus, quando as pessoas precisavam de justiça divina para se levantar ali, e Naum traz a mensagem de juízo. Eis que sobre você vem o Senhor, o Todo-Poderoso. Naum 2. Então, o profeta, ele descreve que Nínive, de maneira profética que eu vou detalhar, eu vou enfatizar que a ira de Deus encontra a corrupção e o pecado do império. E eu estava falando com Deus a respeito de quantos Naums nós precisamos ter nos dias de hoje. A necessidade de haver esses Naums, Jeremias, profetas com excelência dentro da sua relevância nos dias de hoje. E eu não falo aqui de profecia, queridos, eu falo aqui de palavra, porque a grande questão é como nós podemos aplicar a história de Naum nas nossas vidas no dia atual. Porque ele não só representa o profeta ousado, mas também um profeta que se levantou contra os status, que ali e começou a denunciar o pecado, trazendo uma palavra de juízo nos dias de hoje, né? Então, o que seriam os Naums da nossa sociedade em um mundo tão marcado pela injustiça social, a corrupção, a violência, a impunidade? Eu não falo de políticas, não, eu falo do próprio ser humano em si. Eu não falo de saúde, aqui eu não falo de meios privados, eu falo do coração do ser humano, que precisa de vozes proféticas, que denuncie a maldade, sabe, que traga a esperança em Deus ao seu campo profético, para que se traga a justiça divina. Então, quando eu me levantei para estar aqui ministrando sobre essa palavra, eu pensei 2 vezes, eu falei, Senhor, é isso mesmo? E o Senhor falou, sim, porque os Naums de hoje são como aqueles que não têm medo, que falam a verdade, mesmo que isso custe as suas reputações, até mesmo forjem seus próprios caráteres, sabe, por interesse. E os Naums são as vozes que se levantam contra a corrupção, sabe, contra as injustiças, contra as violências nas ruas, até mesmo contra dentro das igrejas. Sabe, queridos, Deus é um Deus de misericórdia, mas Ele também é de justiça. Ele não tem medo de dizer que o juízo Ele virá, sabe, porque Ele é Deus. Ele é o ser maior que nos criou, nos implantou nessa terra para que viéssemos ter um coração bom, em arrependimento, esperança em Jesus Cristo. Deu o seu Filho único para que nós pudéssemos nos arrepender, para que pudéssemos entender que a justiça de Deus foi feita através do seu Filho. Mas as pessoas ainda continuam como Nínive, como povo que estão sem coragem, sabe? Como é que é ser o Naum de hoje, pastora? É ter coragem para denunciar o pecado. Naum, ele não só calculou diante da maldade de Nínive,
ele não se calculou somente diante daquela maldade do povo, mas também, se nós observarmos, nós vemos aqui que muitas pessoas se calaram quando viram a profecia se cumprir, sabe? A fidelidade à palavra de Deus é essencial para os Naúms de hoje, sabe? Não é somente você orar, você jejuar, você ir para a igreja, você dizimar, não é nada disso não. É você se colocar diante de um Deus poderoso, é você entender que você é capaz, é você entender que você foi levantado para uma palavra forte, uma palavra de vida, sabe? Uma palavra que traga esperanças para aqueles que buscam justiça. Assim como os Naúms trouxeram, né? Assim como Naum trouxe o juízo a Nínive. Então, Deus, ele é um Deus que ele conhece o nosso coração. E os Naúms de hoje, eles deveriam ser mais fontes de esperança para aqueles que estão cansados, para aqueles que são injustiçados. Sabe, eu vou falar uma coisa para vocês, eu vejo muita desunião no povo de Deus. E eu fico muito triste com as igrejas que deveriam se unir mais. Não era para falar isso aqui não, mas o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração. E isso é uma coisa tão... um povo que vai morar no céu. Nós vamos morar no céu. Na mesma rua, nós vamos herdar um reino único. Nós vamos estar unidos. Como que Deus vai levar um povo desunido? Não existe isso, queridos. Mas se prega-se uma religião, uma doutrina. Eu não sou contra a doutrina, até porque eu já fui muito bem doutrinada para isso. Mas eu acredito muito no arrependimento, na mudança, eu acredito muito na transformação, porque o meu ministério eu fui levantada através da transformação. E eu acredito que o livro de Naum, ele nos lembra que Deus, ele não ignora a maldade, mas ele é justo. Ele trará justiça no tempo certo. Então, o que nós vemos aqui é que Deus, ele não é apenas um Deus de juízo, mas ele é um Deus de consolo. Ele é um Deus que entende, ele é um Deus que ele acredita no arrependimento, ele é um Deus que ele não é um Deus que oprime, mas ele é um Deus que ele também ele faz justiça. Então devemos o quê? Ser defensores da justiça, mas acreditar que Deus é amor. Não é querendo e desejando mal do outro e a morte não, porque muitos estão fazendo isso, sabe? Precisamos ser aqueles que em tempos difíceis se mantêm a confiança em Deus, para que nós possamos ser vitoriosos. Louvado seja Deus. Tem pessoas aqui, me revelou o Espírito Santo de Deus, que precisam ser restaurados, precisam entender, para ser vitoriosos, precisa haver uma grande transformação. Eu não estou comparando vocês a Nínive, não. Mas eu estou comparando a injustiça. A gente precisa proclamar a verdade em Cristo para que haja esperança e transformação em um mundo tão cheio de injustiça. Como eu havia falado, eu não estou aqui para falar de religião, eu não estou aqui para falar de política, eu não estou aqui para falar de futebol, de questões que são baseadas em opiniões. Eu estou aqui para falar sobre um Deus verdadeiro e único. Eu quero que você se permita, por um instante, refletir e se conectar com esse poder, porque o que Deus tem enfrentado ultimamente, queridos, a seu favor, no reino espiritual não é fácil. Imagine nós, dentro dos desafios que nós temos enfrentado e surgido durante a nossa vida, durante a nossa trajetória. Então hoje eu quero te lembrar disso, que Deus ele nunca nos abandona, ele sempre tem um propósito, ele sempre está trabalhando por nós, mesmo quando nós não conseguimos ver com os nossos próprios olhos, sabe? O profeta Naum, mesmo em tempos de caos e julgamento, ele nos dá uma grande lição preciosa sobre a fidelidade de Deus e o consolo que ele oferece àqueles que esperam nele. Então, por isso que eu descrevi aí dentro do template do vídeo. Isaías 40, versos 31, a voz profética em tempos de injustiça.
Os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas e como águias correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão. Sabe, quando as dificuldades da vida, elas parecem nos sobrecarregar, é natural sentir que a gente não consegue, mas dá um passo à frente, ou então dá o nosso melhor. Mas Deus, Ele promete nos renovar. Deus, Ele nos entende que Ele nos coloca em uma posição para que a gente possa ser livrado. E Ele nos enche de esperança, porque é nele que nós temos um convite hoje para descansar. É nele que nós temos um convite hoje para entender que é Ele que nos sustenta. É nele que nós temos um convite hoje, através dessa ministração, para entendermos que vamos subir acima das tempestades, olhar além dos limites e encontrar forças em seu poder. Então, em momentos de fraquezas, a maior força que nós podemos ter é a confiança. É a promessa que Deus, Ele nos renova. Ele traz a energia, sabe, que nós precisamos para avançar. E quando eu refletia sobre essa palavra, sobre esse livro de Naum, eu entendia para eu não desistir em meio à tempestade, para eu não parar, como diz lá em Mateus 14, 29, né? Que Jesus diz que, então vem Pedro. E aí o Pedro desceu do barco, ele andou sobre as águas. Ele foi em direção a Jesus, mas ele foi incitido ao vento. E ele teve o quê? Medo. Muitas vezes refletimos muito sobre o medo. E é aí onde nós paralisamos. Muitas vezes a paralisia acontece em meio aos nossos objetivos e determinações, quase não saiu, tá? Determinações porque nós não conseguimos alcançar a fase que a gente tanto deseja. E se não chegou o momento é porque não era para ser. Mas Pedro, ele começou a andar sobre aquelas águas, com os olhos fixos em Jesus. Mas o medo e as distrações da tempestade começaram o quê? Fazer ele afundar. Jesus, ele não deixou que Pedro afundasse. Ele estendeu a mão e o segurou. Sabe, assim acontece conosco. A gente vê tantas pessoas com o coração tão duro, tão cheio de si mesmo. E isso afoga ainda mais a eles mesmos. E a gente não vê, sabe, uma situação tão fácil para essas pessoas. Mas quem somos nós para julgar? Nós estamos aqui para focarmos em meio à dificuldade, o medo, e entender que nós não vamos afundar. Mas o que importa, por mais profunda que sejam as águas, é que sejamos fortes em meio às tempestades que estamos vivendo, que iremos enfrentar e que já enfrentamos. Então Deus, Ele nunca vai deixar você se afogar. E quando você se sentir à beira do desespero, porque tem muita gente aqui angustiada com algumas situações que estão passando, você precisa clamar a Deus. Eu já te dei aqui várias dicas, que o clamor profético, ele tem uma fonte de essência inesgotável, porque a força, ela vem da identidade em Cristo Jesus, como diz em Romanos 8:37. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores. Então, você é mais que um vencedor em Cristo. Você tem autoridade para enfrentar qualquer situação nas adversidades. A adversidade, ela não pode definir quem você é. Então, não importa a vida que você está levando hoje, mas você precisa entender que você é um vencedor, porque você está em Cristo Jesus. Então, não permita que as batalhas te façam enfraquecer. Sabe quando você fica fraco, sem forças? Deus, Ele já te deu a vitória. A sua identidade em Cristo Jesus, ela é imbatível, porque você tem as armas necessárias para lutar e vencer. Então, o propósito de Deus está além das dificuldades, porque nós somos aquilo que o Senhor Jesus nos fez para ser, não aquilo que a gente muitas vezes, em meio à nossa dificuldade, a gente se desfoca do que a gente precisa entender, não. E do que a gente precisa fazer.
Às vezes, a gente fica tão focado nas dificuldades aparentes que a gente esquece do propósito de Deus. E Deus está falando aqui que Ele tem vida para nos entregar. Ele tem um plano perfeito na nossa vida, assim como Ele fez na vida de Naum. Ele honrou, Ele fez, sabe? Porque Deus, Ele conhece o nosso futuro, Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Quantos aqui estão em tempos que não conseguem mais nem se levantar da sua cama, em situações que levam ao lugar com propriedade de insatisfação, sabe? Que tira a sua esperança, a pensamentos vagos. Queridos, o que você está vivendo agora é uma parte do processo que Deus, Ele vai te usar para moldar você, para que o propósito dele seja confirmado na tua história, para que você seja um testemunho de vida para outra pessoa. Então, o que Deus está falando aqui, para você confiar nele, porque ele é o caminho para a superação, Provérbios 3, 5 ao 6. Então, quando eu entendo que confiar no Senhor é também abraçar as causas que tiram o meu sono, eu entendo que Deus, Ele tem a chave para que eu possa superar qualquer situação. Então, assim, às vezes eu fico muito preocupada com algumas situações, aí Deus começa a me dar um alinhamento de pensamento para que eu entenda que a sabedoria e a força não vem dele, não vem de mim, vem dele. Perdão, queridos, corrigindo. Não vem de mim, vem dele. E vem dele todas as coisas que são possíveis. Da minha parte, tudo é impossível no momento, mas eu preciso confiar plenamente nos projetos dele para que ele possa me fortalecer, me direcionar pelos caminhos certos. Eu estava falando hoje com relação à verdadeira superação, vendo histórias lindas, de entrega, de controle, quando você passa a controlar mais o seu domínio próprio, sobre casais. E isso consola, sabe, o nosso coração. Isso nos faz entender o quanto Deus é Pai, o quanto Jesus, Ele tem tido misericórdia, o quanto Jesus, Ele tem nos consolado em meio à tribulação, para que a gente venha receber a nossa paz. Então, o que eu quero trazer aqui hoje, nessa ministração tão tranquila, sabe, tão tratável de se sentir, de se ouvir, é que em meio ao momento de dor e dificuldade, Deus, Ele está presente para te consolar. Deus, Ele está presente para trazer o consolo, não só para nós, mas Ele também tem para a sua família. Quando nós passamos por tribulações, nós podemos o quê? Experimentar o consolo de Deus. Tem pessoas aqui que Deus quer usar. Deus quer usar como experiências grandes para equipar, para ajudar os outros. Em toda a lágrima, Deus traz a cura, amados. E essa cura, ela vai te capacitar para ser canal de restauração para outras pessoas. Assim como Ele fez com a minha vida. Assim como Jesus tem feito comigo. Sabe, eu posso dizer que Jesus me restaurou por completo. E por várias vezes eu prometia a Deus e eu não conseguia cumprir porque eu estava o quê? Eu estava desanimada. Dentro de mim não havia mais esperança. Mesmo com o nome dele. Não que eu tenha me afastado ou ter voltado para nada disso. Mas as adversidades me fizeram parar de enxergar um futuro de glória que Deus tem para a minha vida. E hoje eu enxergo com paz aquilo que Deus tem na minha vida, sabe? Deus, Ele nos promete força, consolo, direção, vitória. Mesmo que você esteja aí enfrentando situações, né? Às vezes a gente olha para o exemplo de Naum e a gente vê nele um homem que mesmo em tempos de julgamento e desesperança, ele confiou em Deus para trazer justiça e consolo. E hoje é assim. Hoje é assim que Deus traz as promessas para nós. Deus quer que você nunca perca de vista a força que vem dele e a confiança que ele
quer que você tenha nele, para que isso possa produzir paz no seu coração, sabe? Vitória, realização dentro de um plano perfeito. Porque tudo que Deus faz é perfeito, queridos. É perfeito porque Ele é Deus. Amém? Vamos orar nesse momento, trazer aqui uma oração de paz. Glória a Deus, louvado seja Deus. Pai querido, Pai amado, eu quero neste momento, Pai, te pedir que o Senhor possa entrar nos corações, Espírito Santo, porque nós confiamos em Ti, porque o Senhor conhece. Senhor, abriga com a Tua fidelidade em nossos corações, porque Tu és um Pai justo, Pai. E diante da Tua palavra ministrada nesse momento, nós reconhecemos, Pai, que Tu não toleras o mal. Ah, Jesus, que o Teu zelo possa nos levantar contra as injustiças, que os Naúms possam renascer dentro de nós. Obrigada, Senhor, porque mesmo sendo um Deus zeloso, Tu és vingador também. Tu és compaixão. Tu és o Deus que nos protege. Tu és o Deus que protege os Teus filhos, traz consolo aos que esperam em Ti. E que a Tua justiça ela possa reinar sobre a nossa casa, sobre a nossa cidade, sobre a nossa nação. Que o nosso orgulho, Senhor, ele caia por terra, mas que o Senhor possa trazer humildade para o coração orgulhoso, que toda opressão, toda maldade que se levanta contra o Teu povo seja silenciada pela Tua mão poderosa nesta noite. Nos ensina, Senhor, a confiar, mesmo que em meio à dificuldade tudo parece estar ruim ao nosso redor. Mas nós entendemos que quando nós anunciamos a paz, ajudar, em meio ao caos, o Senhor passa a nos entregar. Quando nós declaramos que há paz sobre a nossa vida, o Senhor é o nosso Deus. Então, Senhor, entra com a Tua fortaleza divina para fortalecer os nossos corações, firmar os nossos passos, nos guarda de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Se esse vídeo falou com você, compartilhe, curta, comente, para que mais pessoas possam ser edificadas. Amém, queridos? Um abraço no seu coração até meia-noite, na nossa oração de sempre. Deus abençoe aí o seu início de noite.